bem adaptada. Acho que se não tem a expulsão, a história do jogo ia ser muito diferente, pela maneira que a gente começou o jogo. E a expulsão ficou muito mais difícil as coisas para a gente. Que o plano era marcar alto, como estava marcando, a gente teve que baixar as linhas de marcação. E a gente quase consegue virar 0-0 o jogo. A gente estava sofrendo muito cruzamento. E aí, no segundo tempo, a gente tentou deixar a área mais alta e acabou que não funcionou a substituição e a gente tomou os outros gols. Agora é pensar no jogo do Brasil. A gente tem condições de fazer o placar lá também. E na terça-feira a gente se preparar para fazer do melhor que a gente puder no nosso campo. Fernando Diniz, Guilherme Kerbionde, a hora do Vasco aqui. No dia 2 de junho, se eu não me engano, Carlos Amodeu, CEO da Vasco SAF, ele fala que o planejamento seria te entregar reforços até a volta das férias, por volta do dia 21, para que você iniciasse o trabalho com os novos reforços chegando para compor o elenco. Esse planejamento não aconteceu e, obviamente, nós sabemos que o futebol brasileiro é um futebol resultadista e tudo estoura no treinador. Como a gente está num momento importante da imprensa, depois que o Felipe Luiz foi bem sincero, eu queria perguntar para você o seguinte: o quão prejudicial é para o seu trabalho essa falta de planejamento e também a morosidade do Vasco no mercado, sendo que o senso de urgência não existe? Não tem caça às bruxas. O Vasco tem as suas limitações financeiras. Quando eu vim para cá eu sabia disso. Existia um planejamento, mas para contratar é difícil. Não adianta, a gente não tem o dinheiro para contratar. Em nomes assim, eu gostaria de trazer jogadores para cá e a gente não tem condição financeira para trazer. Que é caro, a gente conseguiu trazer o Thiago Mendes e a gente precisa trazer poucos jogadores, que venha com que a gente acredite que possa dar certo. Então, eles estão se movimentando. De fato, a gente não conseguiu entregar mais nomes, mas está todo mundo se mexendo. A gente não tem caça às bruxas aqui. É um planejamento. A gente hoje, o jogo, a gente tomou 4 gols. Por conta disso, tem uma irritação do torcedor, e tem que ter mesmo. A gente tem que respeitar. A gente tem que melhorar o time, procurar fazer bons jogos, ganhar as partidas que a gente tem que ganhar e esperar que os reforços eles cheguem, que eles consigam entregar os reforços. Mas eu sei que eles estão trabalhando, estão se empenhando para trazer os jogadores. Boa noite, Diniz. Patrícia, da TV Esportes. Diniz, seu estilo de jogo funcionou até os 11 minutos. Depois da expulsão, ficou desconfigurado. Por que manter o Verratti e não o GB, que daria mais velocidade ao ataque? Não, mas o problema não é o GB já foi uma surpresa, talvez ninguém esperasse que ele fosse sair jogando. O Verratti está muito mais treinado. O Verratti, apesar da idade, é um jogador que quase todo jogo a maior quilometragem. E o jogo não é ficar um jogo para contra-ataque toda hora. E é quem está mais treinado para fazer a função ali naquele momento. Então não é só pensar num aspecto do jogo que parece que se ficasse um GB a gente ia ganhar de 3-1. Não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Verratti cumpriu a função tática dele, que era para compor ali, para ajudar na marcação. E ele está mais adaptado para fazer a função, então por isso que ele ficou. A gente não sabe também até que ponto que o GB ia aguentar o jogo na altitude, jogando com a menos. Não queria ter tirado, botei com bastante convicção. É um garoto que eu tenho acompanhado desde que eu cheguei aqui no Sub-20, trouxe para cá, fui preparando o GB para ele poder jogar. Ele estava muito bem no jogo, infelizmente teve a expulsão, e a minha opção foi tirá-lo. Foram os outros jogadores estarem mais treinados e saber da parte tática aquilo que eles teriam que fazer. Fernando, acá, Sebastián Munizaga de Chile. Mi pregunta es que en Chile se habla mucho de un interés que existe de Vasco sobre Alan Saldivia, un zaguero uruguayo que juega en Colo-Colo y usted lo enfrentó con Fluminense en la Copa Libertadores de 2023. ¿Existe un interés de Vasco, de usted, sobre Alan Saldivia para poder ficharlo esta temporada?
Eu joguei contra, é um jogador que eu gosto muito, Saldívia, mas essas contratações é de interno. A gente não vou falar de nomes, a gente está trabalhando internamente nas necessidades que a gente acha no elenco. Mas é um jogador que eu gosto. Muy bien, escuchemos. Fernando, buenas noches. Nicole Moposita para Machi Deportes. Fuera de la expulsión, ¿cuál crees que es la principal autocrítica que podrían hacer y cómo revertir el resultado para el partido que se viene allá en Brasil? Hablamos con los dirigentes de Independiente y decían que para ellos tampoco estaba en presupuesto este 4-0 de cara a lo que se vino el compromiso hoy ante Vasco. Muchas gracias. A gente preparou o time da melhor forma para jogar na São Januário. A gente sabe que é difícil reverter, mas não é impossível. A gente vai fazer o nosso melhor, né? A gente tentar a clasificação até o último instante. Profesor, buenas noches. Pensando en la diferencia que parecería demasiado amplia, pero juegan en casa con su gente, ¿cómo puede aportar eso a que el equipo pueda encontrar fortaleza en algo que da la sensación que hoy día se complicó y terminó sin salir lo que estaba presupuestado para ustedes? ¿Cómo hacerse fuertes en casa? Matheus, que fala? Entendi a pergunta. Como ser forte em casa. Quer repetir, por favor? Como ser Pensando en que la diferencia es amplia, pero hay que usar o fator casa para tentar reverter. A gente vai contar com o apoio da nossa torcida e a gente vai fazer o melhor possível. É um resultado difícil de reverter, mas não é impossível. A gente vai lutar até o final. Obrigado, Fernando Diniz. O time encerrada. Acho que se não tem a expulsão, a história do jogo ia ser muito diferente, pela maneira que a gente começou o jogo. E a expulsão ficou muito mais difícil as coisas para a gente. Que o plano era marcar alto, como estava marcando, a gente teve que baixar as linhas de marcação. E a gente quase consegue virar 0-0 o jogo. A gente estava sofrendo muito cruzamento. E aí, no segundo tempo, a gente tentou deixar a área mais alta e acabou que não funcionou a substituição e a gente tomou os outros gols. Agora é pensar no jogo do Brasil. A gente tem condições de fazer o placar lá também e na terça-feira a gente se preparar para fazer o melhor que a gente puder no nosso campo. Fernando Diniz, Lineker Biondi, a hora do Vasco aqui. No dia 2 de junho, se eu não me engano, o Carlos Amodeu, CEO da Vasco SAF, ele fala que o planejamento seria te entregar reforços até a volta das férias, por volta do dia 21, para que você iniciasse o trabalho com os novos reforços chegando para compor o elenco. Esse planejamento não aconteceu e, obviamente, nós sabemos que o futebol brasileiro é um futebol resultadista e tudo estoura no treinador. Como a gente está num momento importante da imprensa, depois que o Felipe Luiz foi bem sincero, eu queria perguntar para você o seguinte: o quão prejudicial é para o seu trabalho essa falta de planejamento e também a morosidade do Vasco no mercado, sendo que o senso de urgência não existe? Não tem caça às bruxas. O Vasco tem as suas limitações financeiras. Quando eu vim para cá eu sabia disso. Existia um planejamento, mas para contratar é difícil. Não adianta, a gente não tem o dinheiro para contratar. Em nomes assim, eu gostaria de trazer jogadores para cá que a gente não tem condição financeira para trazer. Que é caro, a gente conseguiu trazer o Thiago Mendes e a gente precisa trazer poucos jogadores, jogador que venha com que a gente acredite que possa dar certo. Então, eles estão se movimentando. De fato, a gente não conseguiu entregar mais nomes, mas está todo mundo se mexendo. A gente não tem caça às bruxas aqui. É um planejamento. A gente, hoje, o jogo, a gente tomou 4 gols. Por conta disso, tem uma irritação do torcedor, e tem que ter mesmo. A gente tem que respeitar. A gente tem que melhorar o time, procurar fazer bons jogos, ganhar as partidas que a gente tem que ganhar e esperar que os reforços eles cheguem, que eles consigam entregar os reforços. Mas eu sei que eles estão trabalhando, estão se empenhando para trazer os jogadores. Boa noite, Diniz. Patrícia, BTB Esportes. Diniz, seu jogo funcionou, seu estilo de jogo funcionou até os 11 minutos. Depois da expulsão, ficou desconfigurado. Por que manter o Verratti e não o GB, que daria mais velocidade ao ataque?
Não, mas o problema não é o GB já foi uma surpresa, talvez ninguém esperasse que ele fosse sair jogando. O Veguete está muito mais treinado. O Veguete, apesar da idade, é o jogador que tem quase todo jogo a maior quilometragem. E o jogo nem é ficar um jogo para contra-ataque toda hora. E é quem está mais treinado para fazer a função ali naquele momento. Então não é só pensar num aspecto do jogo que parece que se ficasse um GB a gente ia ganhar de 3-1. Não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Veguete cumpriu a função tática dele, que era para compor ali, para tirar, para ajudar na marcação. E ele está mais adaptado para fazer a função, então por isso que ele ficou. A gente não sabe também até que ponto que o GB ia aguentar o jogo na altitude, jogando com a menos. Não queria ter tirado, botei com bastante convicção, é um garoto que eu tenho acompanhado desde que eu cheguei aqui, no Sub-20, trouxe para cá, fui preparando o GB para ele poder jogar. Ele estava muito bem no jogo, infelizmente teve a expulsão, e a minha opção foi tirá-lo, por os outros jogadores estarem mais treinados e saber da parte tática aquilo que eles teriam que fazer.